A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana, fazemos parte aqui da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no Paraná. E estamos já praticamente quase que encerrando esse primeiro trimestre do ano, que nós estamos estudando um tema interessantíssimo para os dias em que estamos vivendo. Dias em que muitos movimentos vêm sobre a igreja e para deixar realmente muitos crentes, muitas pessoas até experientes no Evangelho em dúvidas e quanto à verdade bíblica. Então nós achamos assim um trimestre de uma certa forma servindo de exortação, de alerta para a igreja, que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova roupagem, uma nova aparência. E a lição que hoje nós estaremos estudando é a lição de número 11 e o tema dela é a salvação não é obra humana. Que lição maravilhosa! O texto áureo está em Tito, capítulo 3, o versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Quanta gente não entende isso? Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa, pelo fazer dele, pelo esforço pessoal. Como é difícil algumas pessoas entenderem que a salvação é um ato tão somente da graça de Deus. A leitura bíblica em classe é o livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu creio que os irmãos conhecem bastante o texto, é um texto bem conhecido, e nós não vamos ler, já vamos entrar na introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade, olha essa palavra, vamos gravar bem, a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu esforço pessoal, do seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Irmãos, isso está muito claro. Eu sei que muita gente entende isso, mas é sempre bom nós frisarmos. Realmente não depende do nosso querer, da nossa boa vontade, da nossa cultura, do nosso conhecimento. Não, é graça de Deus, é favor imerecido. O ponto 1 traz assim: a salvação sob a graça de Deus. Que coisa linda nós termos essa clareza, sobre essa questão da graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. O termo morto é um dos conceitos bíblicos mais espantosos e complexos. Assim como o corpo humano, o morto, ele não pode sentir ou responder ao mundo material, o mundo físico, também o espírito perdido não pode sentir ou responder a Deus. Assim como o corpo físico ele se deteriora, também o espiritualmente morto ele se torna infestado de todo
tipo de corrupção. Porque o corpo morto, não é? O nosso corpo físico, imediatamente ele já entra em decomposição e as bactérias ali para destruí-lo em pouco tempo, não é? Assim também é o espiritual. O fato de todas as pessoas, sem exceção, cometerem pecados, prova que sem Cristo nós temos uma natureza corrompida, uma natureza má. Estamos perdidos, vamos dizer, cheios dessas bactérias, né? Estamos perdidos no mal e não podemos nos salvar. Podemos ter muita boa vontade, muito esforço, querer demais. É impossível. O 2, mortos em ofensas e pecados. Somente unidos a uma perfeita vida em Cristo, nós poderemos nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Estar sobre a ira de Deus, ou filhos da ira, é uma palavra até forte, né? Estão se referindo àqueles que deverão receber a ira divina, por quê? Por causa da sua rejeição a Cristo. De acordo com Isaías 59:2, Deus se recusou de forma resoluta a responder a um povo imerso no pecado por causa do quê? Da falta de arrependimento deles. O profeta alertava, exortava, mas o povo permanecia endurecido. 3. A exegese dos versículos do 8 ao 10. Tornamo-nos cristãos pelo favor não merecido que recebemos de Deus e não pelo resultado de qualquer esforço, capacidade, inteligência, ato ou serviço oferecido por nós. Nada disso. Paulo quer que entendamos que a nossa vida, né, a nossa vida em Cristo, ela é um milagre. Nós não a ganhamos, Deus a deu. Deus fez tudo para que por toda a eternidade você e eu sejamos como troféus da sua graça. Que coisa maravilhosa! Salvos sem qualquer mérito da nossa parte. É misericórdia, é graça, é bondade, é o plano soberano de Deus, o resgate das nossas vidas. Que nós estamos lá, né, filhos da ira, naquela situação terrível que nós descrevemos ali no ponto anterior. Segundo, soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas é uma doutrina muito antiga, não é nada novo, e está presente em várias religiões ao redor do mundo. Sua crença em que a alma humana vai evoluindo, vai melhorando a cada ser humano onde ela reencarna é totalmente contrária ao que diz e ao que ensina a Bíblia Sagrada. Essa doutrina leva a pessoa a um esforço pessoal para ela melhorar, ser generosa com o próximo, pois dessa forma a sua alma, não é? Ela vai evoluindo, ela vai melhorando, vai expurgando aquelas coisas ruins que ela tem. Não entendem o plano de salvação que Jesus conquistou na cruz. Não entendem e nem aceitam. Um plano perfeito, único e insubstituível, o plano que Deus preparou na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 9:27 deixa claríssimo: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está muito claro. O 2, os galacionistas. Aqui mostra nesse ponto aquela situação que Paulo vivia na época lá da igreja da Galácia, na província da Galácia. O apóstolo, indignado com a atitude daqueles judaizantes, lá no capítulo 3 de Gálatas, ele expressa lá no versículo 1: ó insensatos Gálatas,
Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Paulo foi indignado, né? E no verso 2, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas haviam retrocedido quando decidiram insistir em obedecer às leis cerimoniais judaicas. Devemos entender que crescemos espiritualmente por causa do quê? Da obra de Deus em nós, através do seu Espírito, e não porque nós estamos observando regra A, regra B ou regra C. Isso tem que ser claro na nossa mente. Os gnósticos, o terceiro, né? Os gnósticos, os falsos ensinos sempre rodearam a igreja do Senhor, a fim de confundir os crentes, trazer confusão, trazer divisão e enfraquecer a fé. Nós já tínhamos falado isso. Havia e ainda há um sincretismo, né? Combinar ideias, aquela mistura com outras filosofias e religiões pagãs, com a verdade cristã. É fazer uma miscelânea, uma mistura de ideias. Então, eis que surge uma heresia chamada gnosticismo, enfatizando o conhecimento especial, né, que seria a gnosis em grego, e negando a Cristo a condição de Deus e Salvador. Os gnósticos acreditavam que era necessário ter um conhecimento especial superior, né, para ser aceito por Deus. Consideravam que mesmo aqueles que reivindicavam ser cristão, o próprio Cristo sozinho não era o caminho para a salvação. Colossenses 1:20. Olha os absurdos que eles tentavam colocar, ensinar. O terceiro, as soteriologias inadequadas de hoje. Nós falamos das do passado, não é? Que estava ali rodeando aquelas igrejas. E hoje, na atualidade, o que nós enfrentamos? O que a igreja atual enfrenta? Ponto 1, o islamismo. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, em termos de salvação, traz um ensino totalmente oposto ao ensino da Bíblia Sagrada. A nossa lição, ela deixa bem claro que, como está em Romanos 10, 9 e 10, a salvação está tão perto quanto os nossos lábios e coração. Se nós cremos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, ressuscitado, nós seremos salvos. Nada é mérito nosso. Tudo é pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, vertendo seu sangue precioso naquela cruz por cada um de nós. O 2, as testemunhas de Jeová, outro grupo que igualmente, em termos de salvação, ensinam, propagam, divulgam muita literatura com doutrinas que fogem à Sagrada Escritura. A salvação para esse grupo não está centralizada na pessoa de Cristo e no seu sacrifício na cruz. Para nós que cremos na Bíblia, tudo aquilo que não aponta para a pessoa de Cristo e para sua morte e ressurreição não merece a nossa atenção e nem credibilidade. Então são pessoas que nós não recebemos, nem devemos gastar o nosso tempo, estender conversa com esse tipo de gente que tem esse pensamento. Terceiro, o mormonismo, outro grupo cujas ideias e ensino estão completamente fora do ensino bíblico cristão. Eles têm em Joseph Smith Jr. seu líder máximo e ensinador. Todo o ensino que coloca o homem como um co-salvador invalida o que Cristo conquistou para nós na cruz. Atos 4,12 deixa claríssimo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tendo em vista que Deus designou a Jesus para ser o Salvador do mundo, ninguém mais pode ser igual a Ele. Deus é quem designou. Esse plano já estava estabelecido antes da fundação do mundo. O nosso foco deve estar em Jesus, que foi dado pelo Pai como mediador, a fim de que o homem pudesse ter um relacionamento eterno com Deus. Não existe qualquer outro nome ou caminho, como o próprio Jesus declarou lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, estejamos alertas, né? O tempo de se preparar é agora, é hoje. As heresias estão aí batendo a porta das nossas igrejas e muita gente se encantando, se iludindo, sendo enganada. Então, abramos os nossos olhos e essas nossas lições estão aí para nos ajudar e alertar. A conclusão diz assim: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da graça e da bondade do Senhor. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos, ela está disponível a todos nós. Irmãos, eu sempre digo que eu embaso as nossas lições, os nossos estudos, recorrendo às Bíblias de estudo, né? Gosto bastante da aplicação pessoal, a Bíblia de Estudo da Mulher, também a nossa Bíblia publicada pela CPAD, a Bíblia Pentecostal, a Plenitude uso, e também o Dicionário Bíblico, uso também aquele, um devocional, né, que tem das lições bíblicas também, e são livros que nos ajudam a esclarecer e tirar algumas dúvidas. Nós esperamos que todos os irmãos tenham uma excelente aula e que cada vez mais possamos alertar os nossos alunos e a nós mesmos, né, sobre todas essas heresias, estarmos aí sempre prontos em defesa da fé cristã. A paz do Senhor para todos.